Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Como fazer uma igreja crescer? Como fazer uma igreja crescer? Pergunte isso ao Google, e ele vai te oferecer 2 sugestões. São 2 artigos. Eu procurei em português e em inglês. Basicamente, os 2 artigos nos oferecem vários itens, várias estratégias, e eu vou apresentar para vocês as principais sugeridas. Primeira, trabalhe em suas boas-vindas. Que os visitantes se sintam em casa nas suas reuniões. Segunda sugestão desses artigos: faça programas especiais para os jovens. Terceira, esteja presente e ativo nas redes sociais. Fique postando bastante coisa sobre a sua igreja. Quarta, motive as pessoas ao invés de gerar culpa nas pessoas. Não vem com esse papo de que elas têm pecado. Vem com um papo motivacional, para que elas se sintam animadas, alegres quando vierem para as suas reuniões. Quinta sugestão: organize grandes eventos além dos cultos. Eventos bombásticos que atraiam multidões, o máximo de pessoas possível para esses eventos. Sexto, contrate uma equipe de marketing digital. É sério, estava lá. Sétimo, tenha serviços especiais de férias. Os pais não aguentam ficar com as crianças em casa nas férias. Então, que fiquem na igreja. Dê um jeito de atrair as crianças nas férias para liberar os pais nesse período. Oitavo, mande e-mails todos os dias e no mesmo horário para todos os contatos que você tiver apresentando as programações da igreja. Nono, crie um grupo de WhatsApp para ficar divulgando os trabalhos da igreja. E décimo, ofereça a melhor experiência de culto para os seus visitantes. Então, que tenha uma boa música, com profissionais nos instrumentos. Ofereça para essas pessoas mensagens animadas, com pregadores ilustres, cativantes, e que tenha comida no final. Ofereça comida de graça e a igreja cresce. Parece brincadeira, não parece? Mas está lá. São 2 igrejas que oferecem esses 2 artigos, estão pagando para o Google colocar como primeiro item quando você pesquisa na internet. Eles estão falando sério. Eles realmente acreditam que isso fará a igreja crescer. Agora, essas coisas não significam que são todas ruins. Tem uma ou outra aqui que é interessante, mas
Será que é isso que nós deveríamos fazer? Será que se nós fizéssemos essas coisas, a nossa igreja cresceria? Talvez sim, mas e se crescer? Esse crescimento seria como? Seria um crescimento saudável? Seria um crescimento bíblico? Bom, nessa noite nós não vamos perguntar para o Google ou para os gurus de crescimento de igreja como é que se faz a igreja crescer. Nós vamos perguntar para o dono da igreja. Vamos perguntar para Deus, abrindo a Escritura, a palavra dele. Esse texto que nós lemos fala sobre isso e muito mais coisas, a gente vai perceber isso. Como é que nós fazemos para que uma igreja cresça? Eu vou resumir o conteúdo de Atos 6, de 1 a 7, em 6 lições a respeito do crescimento de igreja. 6 lições a respeito do crescimento de igreja. A primeira lição está no versículo 1. E a lição é a seguinte: com o crescimento numérico, crescem também os problemas. Com o crescimento numérico, crescem também os problemas. Olha o versículo 1 mais uma vez. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Até aqui, em Atos, nós vimos que a igreja em Jerusalém, ela contava com mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças. E o texto diz que o grupo apenas aumentava. Tem uma nota de rodapé importante aqui. Porque se você perceber, o versículo 1 diz para nós que o que crescia naquela igreja era o número de... Qual que é a palavrinha? Discípulos. É assim que está na sua Bíblia, não é? O texto não diz que crescia o número de frequentadores de igreja. O texto não diz que crescia o número de membros de uma igreja local. O texto diz, e no Novo Testamento, todas as vezes em que alguém cria em Jesus, era chamado de discípulo de Jesus. Cristão aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Todas as demais vezes é para falar que aquelas pessoas que creem em Jesus são seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus. Não havia naquela época separação, ou melhor, não havia separação entre ser cristão e ser discípulo, entre ser membro de igreja e ser discípulo. Hoje em dia parece que há. A pessoa faz parte de igreja, mas não diz, eu sou um seguidor de Jesus mesmo. Eu sou membro de uma igreja. Bom, segundo o Novo Testamento, ou você é discípulo de Jesus, ou você não é crente. Não tem um terceiro caminho. Ou é, ou não é. Simples assim. Mas tem muita gente que não entende isso hoje em dia. Pois é. O versículo 1 diz para nós que esse crescimento numérico, ele não era ruim, mas com ele nós percebemos alguns problemas. Pelo menos 3 são citados aí. O primeiro problema é que as viúvas crentes em Jesus, elas começaram a passar necessidades. Era comum que o judeu, ele cuidasse das suas viúvas. Era difícil encontrar isso num cidadão romano, mas o judeu, normalmente, ele cuidava das suas viúvas. Mas imagine isso, você cuida da sua viúva, talvez a sua avó, a sua mãe, e do nada a sua mãe ou sua avó passam a crer que Jesus é o Messias, mas você não. Então o que os judeus começaram a fazer? Ah, é assim? Você vai trair o nosso povo seguindo esse que nós não acreditamos ser o Messias? Então que eles cuidem de vocês. E isso que acontecia. Aquelas viúvas paravam de ser ajudadas pelos seus pares, pelos seus familiares, e começavam a ser auxiliadas pela sua segunda família, que eram os discípulos de Jesus. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nem todas as viúvas estavam sendo atendidas. Conforme nós vimos nesse versículo, havia irmãos que doavam, ou melhor, nós vimos isso já nos textos anteriores, havia irmãos que doavam os bens, propriedades, para que os recursos pudessem ser úteis para ajudar quem precisava. E, por algum motivo, um grupo especial de viúvas estava sendo deixado de lado. O texto diz que estavam sendo esquecidas nessa distribuição de alimentos. O versículo diz que eram as viúvas dos helenistas. Quem são estes?
eram judias que tinham nascido fora de Jerusalém, que vinham de uma cultura grega. Apenas as viúvas hebreias, aquelas que nasceram dentro de Jerusalém, eram ajudadas. Por quê? A gente não sabe ainda. O texto há de mostrar para nós talvez alguns indícios. Mas nós vemos um terceiro problema aqui. O terceiro problema é que isso gerou murmuração dentro da igreja. A murmuração, o texto não diz que vem por parte das viúvas esquecidas. A murmuração diz que vem por parte do grupo daqueles que tinham as suas viúvas sendo esquecidas, os helenistas. Ao invés desses homens e mulheres buscarem os responsáveis pela distribuição e descobrir por que elas estão sendo esquecidas, oferecer uma solução, pensar em como aquilo poderia ser resolvido, eles preferiram reclamar em voz baixa uns com os outros. É isso que significa murmurar. E preferiram fazer isso com quem não tinha nada a ver com o assunto. Você não acredita o que aconteceu hoje? A minha viúva não recebeu a porção. Onde já se viu? E isso começou a ser espalhado. Deve ter gente mal intencionada no negócio. Estão pegando para eles o dinheiro. Começou um burburinho na igreja, murmuração. Que bela solução, né? Pergunta, isso resolve o problema? Não, isso gera um novo problema. Antes era só problema de gestão de recursos, agora é de murmúrio e é de divisão na igreja. Queridos, a primeira lição é que com o crescimento numérico crescem também os problemas. Sim, é bom crescer. É bom crescer em números. Isso pode significar que mais almas estão sendo alcançadas para Jesus. Mas não se iluda. Onde quer que pessoas diferentes se ajuntem, decidam viver juntas em comunidade e repartir os mesmos recursos, nós podemos esperar problemas. Problemas vão acontecer. Problemas que, se não forem tratados rapidamente, podem gerar outros problemas muito maiores e comprometer o todo. Portanto, à medida que nós devemos esperar conflitos. Os conflitos vão surgir. Sim, eles vão surgir. Mas não se acomode com os conflitos. Não diga, é assim mesmo, não tenho o que fazer. Não se acomode e nem seja um dos que produzem os conflitos. Nós precisamos resolvê-los. E precisamos resolvê-los rápido, antes que eles se alastrem, antes que eles causem mais prejuízo. Ao mesmo tempo, eu quero que você perceba o quanto a murmuração, ela não é solução para nada. A murmuração, ela só provoca mais problemas. Querido irmão, querida irmã, deixa eu dizer uma coisa. Se tem algo que te incomoda na vida da igreja, você deveria procurar a pessoa responsável por aquilo. E não ficar fofocando, murmurando, reclamando com quem não pode resolver a questão. Você deveria ter a hombridade e a piedade de olho no olho apresentar a questão e dizer por que é assim, por que não resolvemos ainda, como podemos resolver. Queridos, a murmuração não resolve, ela só gera mais problema. Murmuração só atrapalha, murmuração só divide a igreja. Sejamos piedosos ao perceber um problema, ao invés de gerar mais problema ainda. Amém? Primeira lição: o crescimento numérico produz também mais problemas. Segunda lição, versículo 2, é que as necessidades físicas não podem desviar o foco do ensino da palavra de Deus. As necessidades físicas não podem desviar o foco do ensino da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Fofoca e murmuração corre rápido, não é? Se espalha muito mais do que a verdade. E isso chega aos ouvidos dos 12. São os 12 apóstolos. O que eles fazem? Como bons batistas, convocam uma assembleia extraordinária. A propósito, tem assembleia semana que vem, tá? Venha na parte da manhã. Assembleia ordinária.
A igreja se reúne, os discípulos estão todos ali, então os apóstolos, eles querem falar com o povo. E o que eles dizem? Irmãos, queridos, amados, olha, nós reconhecemos que há viúvas em nosso meio que precisam de ajuda, e eles chamam isso de servir mesas. Ajudar essas viúvas é servir as mesas delas, trazer alimento para a mesa delas. Eles reconhecem, sim, nós reconhecemos que elas precisam e elas têm sido esquecidas, mas, queridos, isso, além de ser um problema, tem um outro problema, porque não é certo, não é razoável, não faz sentido que nós sejamos os responsáveis por esse trabalho. O que os apóstolos estão dizendo é o seguinte: olha, sim, as viúvas precisam de ajuda, elas precisam de comida para o seu corpo, mas deixa eu dizer uma coisa, todos vocês também precisam de comida para a alma, todos vocês precisam de alimento para o espírito, todos vocês precisam da palavra de Deus. Não é correto que nós deixemos de lado a pregação da palavra para nos concentrar apenas em distribuir cesta básica na igreja. Com isso, o que os apóstolos estão dizendo? Bom, primeiro eles estão dizendo, será que eles não queriam servir mesas? Do tipo, eu não quero fazer esse negócio. São preguiçosos, são insensíveis, talvez, com as viúvas, é isso que eles estão dizendo? Ou talvez eles estão dizendo que a palavra é mais importante do que servir mesas, do que o alimento físico, é isso que eles estão dizendo? Não, não é isso que eles estão dizendo. Eles estão reconhecendo a importância das duas coisas. Eles estão reconhecendo que o servir mesas é importante, mas que o ministrar a palavra de Deus também é importante. A igreja precisa das duas coisas para que ela cresça de forma saudável. Mas eles concluem o seguinte: olha, nós não conseguimos dar conta de fazer tudo isso. Nós precisamos das duas coisas, mas nós 12 não temos capacidade de nos dedicarmos à pregação da palavra e ao mesmo tempo ficar atendendo viúva, olho no olho, todos os dias. Não dá. Não dá. A segunda lição que nós aprendemos no versículo 2 é que necessidades físicas não podem desviar o foco do ensino da palavra de Deus. O que isso significa para nós hoje? Pelo menos duas implicações. Primeiro, é que servir mesas é algo correto a se fazer. Ajudar as pessoas nas suas necessidades é algo certo a se fazer, e nós devemos estar envolvidos nesse tipo de socorro aos necessitados, especialmente aqueles que são necessitados dentro do seio da igreja, irmãos nossos, participantes dessa comunidade que passam necessidades. Queridos, se nós somos uma nova família, se nós somos a família de Deus, a necessidade do outro também passa a ser vista como minha necessidade. Não é assim em casa? Todo mundo só tem um par de tênis. O par de tênis do Júnior furou. O que a gente vai fazer? Júnior não tem tênis, vamos ter que comprar para ele. Então nós vamos nos apertar para que Júnior tenha um tênis. E é isso que uma família faz, não é? Uma família onde há amor. E é assim que deveria acontecer na família de Deus, no povo de Deus. O meu recurso também deve ser visto como recurso do outro. A necessidade dele é minha também. E o que eu tenho, se eu posso abençoá-lo, também devo pensar em ajudá-lo. Nós não podemos deixar de ajudar uns aos outros. Porém, a segunda implicação é que nós não podemos abrir mão do ensino da palavra de Deus para nos dedicar apenas à ajuda social. Não podemos. A igreja de Jesus, tem que falar isso com todas as letras, principalmente hoje em dia. A igreja de Jesus não é uma ONG. Nós não existimos, fundamentalmente, a nossa missão principal nesse mundo não é acabar com a fome do planeta. A nossa missão principal nesse mundo não é preservar os animais em extinção. Não é tirar os animais, os cachorros da rua e dar um lar para eles. A nossa missão principal nessa terra não é construir casas para os pobres. Todas essas coisas são boas e têm o seu valor, e você deve estar envolvido com coisas desse tipo, sim. Mas a missão principal da igreja, como povo de Jesus, é fazer discípulos de Jesus em toda a terra. Essa é a missão principal. É com isso que a igreja tem que se preocupar. E se ela se preocupar com isso, naturalmente ela vai começar a ajudar essas causas. Porque Jesus faria isso se tivesse um corpo tão grande quanto a igreja. Sim,
Mas a missão principal é fazer discípulos de Jesus nessa terra. Por isso, e para isso, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que se dediquem a estudar a palavra, a apresentar a palavra para nós e nos explicar o que a palavra de Deus significa, para que a gente saiba como obedecer a Deus, para que a gente saiba como ser discípulo de Jesus e como fazer discípulos de Jesus. Portanto, o que nós precisamos fazer é valorizar a ajuda aos necessitados, mas também valorizar o ensino da palavra. Nós devemos dar atenção aos dois. Um não pode substituir o outro. E se você fizer uma análise, um exercício simples de observação, você vai perceber que há igrejas que focam em uma dessas coisas em detrimento da outra. Ou a igreja foca muito na ajuda social e esquece o ensino, ou a igreja foca muito no ensino e esquece o social, o ajudar os necessitados. O que acontece? Essa igreja vai crescer deformada. Ela não vai crescer saudável. Ela precisa ter equilíbrio nessas duas áreas. Nós precisamos das duas. Qual que é a terceira lição que o texto nos apresenta sobre crescimento de igreja? Versículo 3. É que o serviço na igreja exige qualificação espiritual. O serviço na igreja exige qualificação espiritual. Olha o que diz o versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Ainda estamos no discurso dos apóstolos à igreja. E eles oferecem uma solução para o problema. Escolham pessoas para assumir essa responsabilidade. Nós não damos conta. Nós não conseguimos. Mas não pode ser qualquer um. Não pode ser o primeiro que levanta a mão. Há qualificações. Pelo menos 3 qualificações. Ou melhor, mais do que 3 aqui. Deixa eu ver quantas eu anotei. 5. Anota aí. Primeira, o texto diz que precisavam ser homens. Percebeu isso? Escolham entre vós homens. Por que é importante notar isso? Porque numa leitura honesta da Escritura, você vai perceber que Deus estabeleceu a liderança, seja do lar, seja da sociedade, seja da igreja. A liderança para Deus é para ser exercida pela figura masculina, pelo homem, desde o princípio. Independentemente da época, independentemente do contexto, quer você goste, quer você não goste, quer a nossa sociedade aceite, quer não aceite, mesmo que muitos neguem isso hoje em dia, Deus estabeleceu assim. Isso tem várias razões, que podem ser discutidas num outro momento, não é a hora de falar sobre isso. Mas por ora, basta saber que os escolhidos deveriam ser homens. Homens, provavelmente porque iriam liderar aquele serviço na igreja. Futuramente, esse tipo de função foi chamada de diaconia. Não nesse texto, mas futuramente na igreja foram chamados de diáconos. A primeira qualificação era ser homem. A segunda qualificação, o texto diz que precisavam ser 7. Percebeu isso? 7 homens. Por que esse número? Há quem diga que é porque 7, para a cultura judaica, é o número da perfeição. Mas não parece que os apóstolos estão pensando assim tão filosoficamente. Por que 7? Numa leitura simples, a impressão que nos dá é de que eles precisavam de 7 para suprir a necessidade do momento. Aquela escolha de 7 pessoas deveria ser relacionada à quantidade de viúvas necessitadas que a igreja tinha. Se fossem mais viúvas, talvez nós teríamos aqui uma lista com 8, 9 homens. Se fossem menos viúvas, talvez 4, 5, não precisava de 7. Mas eu quero que você perceba aqui, a quantidade de líderes de serviço na igreja está diretamente relacionada à quantidade de necessidade que há na igreja. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para aqueles que são mais presentes na vida dessa igreja. Queridos, isso nos leva a concluir que nós precisamos de mais líderes, sim ou não? O que sobra é necessidade. Falta é voluntário. Eu acabei de falar sobre o esporte, falta gente para falar, pode contar comigo. Sábado à tarde, pode deixar que eu faço. Falta gente para servir. A necessidade está aí.
Nossa igreja precisa avançar mais nisso, queridos. Precisamos de mais pessoas para se envolver no serviço. Terceira qualificação desses homens: precisavam ser homens, o texto diz, de boa reputação, ou de bom testemunho, diz a sua versão talvez. Interessante, né? Era necessário que os escolhidos fossem respeitados pelas pessoas ao seu redor. Não poderia ser alguém mal visto pela sociedade. Não poderia ser alguém mal visto pela igreja, ou talvez pelos seus familiares. A piedade desses homens precisava ser notória. As pessoas confiariam recursos financeiros a eles. Eles mexeriam com o dinheiro das pessoas. Precisavam ser honestos. Precisavam ser confiáveis, dignos de confiança. A quarta qualificação é que precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. Óbvio, Espírito aqui está se referindo ao Espírito Santo. Não podiam ser pessoas dominadas por desejos pecaminosos ou por vícios. Precisavam ser homens dominados pelo Espírito de Deus. Homens parecidos com Jesus. Homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque esses homens iam lidar com pecadores. A igreja estava com gente murmurando e gente passando fome. E normalmente quando você tem murmúrio e gente com fome, você tem pecado no meio, não tem? Eles iam ter que mexer na parte suja da igreja. Não cheira muito bem o pecado. Precisavam ser homens que estivessem sob controle do Espírito, para no momento de confronto, de embate, não devolverem o mal com mal, mas devolverem o mal com bem, com amor, com graça. Por isso precisavam ser cheios do Espírito. A quinta qualificação: precisavam ser homens cheios de sabedoria, diz o versículo. Eles iriam tratar com a gestão ou administração de recursos. Eles também iriam ter que alistar as viúvas necessitadas, fazer uma escala de quem que ia distribuir. Enfim, eles precisavam ser homens inteligentes, homens experientes, homens espertos, homens capazes de aplicar a sabedoria bíblica na sua vida. Precisavam ser homens sábios. Queridos, a nossa terceira lição da noite é que o serviço na igreja exige qualificação espiritual. Você já parou para pensar sobre isso? Que serviço para Deus exige vida com Deus. Não parece óbvio? Parece. Mas por vezes na prática isso não é visto. Deixa eu pensar em alguns exemplos aqui. Mesmo que o que você faça seja simplesmente abrir uma porta e fechar uma porta no domingo. Mesmo que o que você faça seja preparar um cafezinho ou um chazinho. Mesmo que o que você faça seja contar moedas no final do culto. Mesmo que o que você faça seja pagar uma conta no banco ou na lotérica. Quem prega a palavra de Deus precisa ter comunhão com Deus, sim ou não? Mas quem serve mesas também. Quem faz esse tipo de serviço que eu coloquei aqui também. Por quê? Por que esses homens precisavam ser tão espirituais assim? Porque para Deus não interessa o tipo de serviço que você realiza. Interessa para quem você está fazendo aquilo. Para quem você está servindo. Se você varre o chão, em nome de Deus, servindo, você precisa fazer isso como se Deus estivesse ali presente. Como se Ele fosse entrar naquela sala. Como se Ele fosse pedir contas do seu trabalho. Mas se você também está abrindo a sua Bíblia e aconselhando alguém, precisa fazer também com a mesma seriedade. Seja pregando a palavra, seja servindo mesas. Qualquer serviço realizado para Deus e para o povo de Deus, não se trata apenas de algo físico, se trata de algo espiritual. E serviço para Deus exige vida com Deus. Para isso é necessário qualificação espiritual. Para servir a Deus, precisamos estar bem com Deus e bem com o povo dele, seja lá o que você faça. O serviço na igreja exige qualificação espiritual. Talvez essa é a noite de muitos confessarem: Senhor, preciso fazer com mais esmero, com mais atenção, com mais diligência. Mesmo que seja uma coisa que ninguém vê, porque é para o Senhor. Quarta lição sobre o crescimento da igreja está no versículo 4.
é que a igreja sempre necessitará de oração e de palavra. Sempre. A igreja sempre necessitará de oração e palavra. Olha o que diz o versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós ainda estamos no discurso dos apóstolos, e depois de oferecer a solução ao problema, que era levantar aqueles 7 homens, eles concluem dizendo que eles iriam continuar a fazer. E eles dizem: nós vamos nos consagrar, nós vamos nos dedicar a 2 tarefas principais. Primeiro, a oração. Segundo, ao ministério da palavra. Queridos, a 4ª lição sobre crescimento de igreja é que a igreja sempre necessitará de oração e de palavra. Sempre. Sim, a igreja precisa de socorro físico. A igreja precisa de alimentos, o povo de Deus precisa de remédios, precisa de transporte. Sim, o povo de Deus precisa de homens que liderem esse tipo de serviço, mas também precisa de socorro espiritual. Precisa de oração e precisa de palavra. E a igreja de Jesus, para fazer isso, precisa de homens que liderem esse tipo de serviço. Ministério da palavra significa serviço da palavra. É isso que a palavra ministério significa. A igreja precisa de homens que sirvam também mesas e a palavra. Isso significa pelo menos 2 coisas para nós. A primeira é que aqueles que lideram ou que pastoreiam a igreja precisam se dedicar, em primeiro lugar, ao quê? O que os apóstolos falaram que seria a sua primeira tarefa? Oração. Oração. Aqueles que pastoreiam o povo de Deus precisam se dedicar primariamente à oração. Os apóstolos colocaram isso como a primeira tarefa. Depois é que eles colocam a ideia de ministrar a palavra. De acordo com esse texto, a oração ocupa ou deveria ocupar, no mínimo, a metade do tempo de um pastor. Ele vai se dedicar às 2 coisas. Metade do tempo é para a oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Normalmente, seminaristas, e aqui nós temos seminaristas que vão me ajudar a confirmar isso. Seminaristas, eles são instruídos a como ler a Bíblia para pregar a Bíblia. Então você tem várias matérias no seminário. Você tem o grego, você tem o hebraico, para aprender a ler o Antigo e o Novo Testamento. Você tem aula de exegese bíblica, você tem aula de hermenêutica, você tem aula de homilética para aprender a pregar, e há diversos livros, há diversos cursos, conferências, congressos, mesmo depois que saírem do seminário, serem pastores para que eles saibam pregar. Essas coisas todas são boas, não são ruins. Mas, dificilmente você vai encontrar uma matéria de seminário intitulada, abre aspas, como orar. E qual é a importância da oração para o ministério pastoral, fecha aspas. Dificilmente você vai encontrar uma matéria dessa. Livros assim são os que menos vendem. Livros que têm o nome oração. Cursos assim, imagina alguém vendendo um curso. Vamos aprender a orar. Vem aqui, vamos passar a madrugada em vigília, orando. Eu vou te ensinar como faz isso. Eu vou pagar para fazer isso? Está louco? É interessante. Quem pagaria para participar de uma conferência de oração? Quantas horas por dia um pastor deveria gastar em oração a Deus? Seja pela sua vida, seja pela sua família, pela liderança da igreja, pelos membros da equipe, pelo evangelismo, pelos descrentes, pelas ovelhas, pelo ensino. Queridos, de acordo com os apóstolos, oral. E orar é trabalho duro. E todo pastor, todo presbítero deve se dedicar à oração. Isso significa que, deixa eu dizer uma coisa, se como igreja, nós deveríamos esperar que os nossos pastores orassem. E nós devemos dar tempo para que eles façam isso. Se você vê o seu presbítero, o seu pastor de joelhos, de olhos fechados, orando, não interrompa ele, é o trabalho dele. Certa vez um pastor estava de joelhos orando no gabinete, chegou alguém para falar com ele e a secretária disse, espera aí, vou ver se ele está ocupado. Olhou pela janela e disse, pode ficar tranquilo, pode entrar, ele está só orando. Ele está trabalhando. É parte do trabalho dele orar.
As pessoas na nossa cultura consideram a oração como algo, é perda de tempo, né? Porque você está orando, posso te interromper a qualquer momento, não tem problema. Oração é trabalho pastoral. Se você vê seu pastor orando, não interrompa. Aproveite e compartilhe alguns motivos de oração, para que ele saiba pelo que orar ainda mais por você. E também, se você nunca ver o seu pastor orando, exorta ele, porque ele precisa orar. Tem um jovem na igreja que sempre que me vê diz: ei pastor, está orando? Rapaz, eu tenho que responder essa pergunta. Cobre dos seus pastores a oração, eles precisam orar. Ao mesmo tempo, uma segunda implicação para nós é que aqueles que lideram ou pastoreiam precisam se dedicar também ao serviço ou ministério da palavra. Eles devem se dedicar primariamente à oração, mas em segundo lugar, à palavra. No ministério pastoral, sempre haverá a tentação para que o pastor se envolva com muitas outras demandas. Então tem muito pastor ocupado com reuniões, tem muito pastor ocupado com a gestão administrativa do prédio, dos recursos, com coisa de banco, com coisa de cartório. Tem muito pastor preocupado com o patrimônio da igreja, preocupado com a denominação, participando de reuniões, de conferências, enfim, um monte de coisa. E sempre será uma tentação para o pastor. Mas o pastor, o presbítero na igreja, precisa dedicar o melhor do seu tempo, além de se dedicar à oração, o melhor do seu tempo para ensinar, estudar e ensinar a palavra de Deus. Deus comissionou o pastor para isso. É um serviço dele. Pastor que não quer estudar tem um problema. Ele precisa estudar, porque ele precisa conhecer aquilo que ele vai ensinar para o povo. Uma igreja que quer um pastor que não ensina também é um problema, porque a igreja precisa da palavra. O pastor precisa ser fiel àquilo que ele lê na Bíblia, àquilo que ele fala, e a igreja precisa investir nele. A igreja precisa investir nesse pastor para que ele possa cada vez mais se dedicar a essa tarefa com excelência. O que isso significa? Tem algumas questões práticas para nós aqui. Significa, primeiro, que a igreja pode contribuir com esse pastor pela formação acadêmica dele. Pode contribuir ofertando e doando livros para ele, ofertando um aprofundamento teológico. Mas essa igreja também pode contribuir entendendo que ele precisa de tempo para preparar uma boa pregação, um bom ensino para a igreja. Não dá para o pastor estar em todos os eventos, em todos os ministérios da igreja. Não dá para o pastor estar visitando todo mundo e ter uma boa pregação para oferecer no domingo. Não dá, o tempo dele é limitado. A igreja precisa entender isso. A Bíblia nunca diz: visitai-vos uns aos outros para o pastor. A igreja cristã ao longo da história entendeu que quem tinha que visitar e acompanhar eram todos, pastor também, mas toda a membresia. O que a Bíblia diz é: o pastor vai se dedicar ao ensino, ele precisa, porque a igreja precisa da palavra. Isso significa também que nós devemos nos dedicar ao máximo para que os pastores não tenham de se preocupar com ter de trabalhar fora. Eu sei que às vezes a igreja ela tem dificuldade financeira. Tem igrejas que não têm condições mesmo, mas tem igrejas que têm condições. Mas ainda assim não fazem tudo o que poderiam para sustentar seus pastores. Pensa comigo, quem é que consegue se sentar à frente de uma Bíblia com anotações abertas por horas, passar o seu dia ali, tentando preparar uma pregação com fidelidade para o povo de Deus, sabendo que a sua família está lá em casa, passando por necessidades físicas? Não sei se você já teve a experiência de passar por isso, é difícil. Quem é que vai conseguir se concentrar? Então, a igreja, oferecendo um bom sustento para os seus pastores, não estou falando só de mim, não. Eu estou falando para o resto da sua vida, você tem que levar isso para a sua vida. Oferecer um bom sustento, não para ele se tornar rico, o suficiente para que ele não se preocupe com isso. Para que ele não tenha que ficar pensando: preciso de um segundo emprego. Preciso trabalhar de madrugada, preciso entregar pizza, sei lá o que eu vou fazer, porque eu preciso colocar comida na minha mesa. E a igreja não está dando condições. Porque se o pastor estiver preocupado com essa segunda coisa, cada vez menos a pregação vai ser com qualidade. Porque ele não vai ter tempo para isso. Então a igreja precisa se dedicar a isso, porque no final é ela que ganha. O texto que nós lemos na hora do ofertório fala sobre isso. Aqueles que ministram o evangelho, que vivam do evangelho. Queridos, quando surge uma crise na igreja, uma necessidade na igreja, como foi no caso aqui, o que mais importa não é o quanto que o pastor construiu. O que mais importa não é o quanto aquele pastor fez em prol da gestão financeira, administrativa da igreja. O que importa, na hora da crise,
é o quanto aquele pastor orou e o quanto aquele pastor conhece da palavra para ministrar para você. Na hora do luto, tanto faz o número de cadeiras que tem na igreja, interessa se o pastor está de joelhos orando pela tua família, interessa se ele conhece a escritura para ministrar para você. Nós deveríamos considerar essa necessidade quando as coisas estão bem. Essa foi a nossa quarta lição. A quinta lição, versículos 5 e 6. Os problemas na igreja podem e devem ser resolvidos. Olha o que dizem os versículos 5 e 6. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A igreja gostou da ideia. Agradou todo mundo. Então a igreja se moveu. O versículo 5 diz que eles elegeram, eles mesmos, elegeram 7 homens, obviamente estão qualificados de acordo com a qualificação dos apóstolos. E eu quero que você perceba 2 detalhes no versículo 5. O primeiro detalhe que o texto deixa implícito é que os homens já estavam na igreja. Não foi assim, a igreja viu que não tinha quem fizesse, e aí foi e contratou 7 de fora. Normalmente é isso que a igreja faz, né? Está faltando pastor, então o que a gente faz? Ao invés de levantar dentro da igreja, a gente contrata de fora. Não. O texto diz que esses homens já estavam lá, e esses homens já eram qualificados. Bastava que a igreja os percebesse, bastava que a igreja desse para eles o papel para liderar aquele serviço. Sabe o que isso significa? Significa que eu devo buscar estar qualificado para que eu um dia possa subir em cargos na igreja. É isso? Não. Não era isso que aqueles homens faziam. Isso significa que a nossa vida deve ser marcada por uma busca por irrepreensibilidade. Sermos irrepreensíveis, sermos piedosos, crentes em Jesus exemplares, mesmo sem interesses em cargos, porque é a vontade de Deus para nós. Estarmos qualificados dentro desse texto não é só para se tornar diácono, é para ser um crente mais fervoroso, mais pronto para o serviço a Deus. E quem sabe quando a necessidade surgir, nós não estaremos prontos para servir com excelência. O segundo detalhe ainda do versículo 5, não fica tão claro numa primeira leitura, mas todos estes 7 homens eram de origem helênica, origem grega, ou seja, eram de fora de Jerusalém. Como nós sabemos disso? Porque todos os nomes escolhidos aqui são gregos. Nenhum desses nomes aqui vem de dentro de Israel, é tudo grego, é tudo da cultura grega. O que isso significa? Lembra em qual grupo foi que começou o problema? Nas viúvas de fala grega, as helênicas, certo? Quem começou a murmurar foram os gregos, os judeus gregos, que nasceram fora de Jerusalém. E o que o texto está dizendo aqui é que quem foi levantado, ou quem foram levantados para solucionar o problema, são 7 homens da mesma comunidade, os gregos. Se o problema está dentro do grupo de vocês, então que vocês mesmos resolvam a crise. Que vocês mesmos se levantem da cadeira e comecem a servir as mesas. Em outras palavras, queridos, se você viu um problema, seja você mesmo o início da solução a esse problema. Ao invés de ficar murmurando, gerando mais problema ainda para a vida da igreja, coloque-se à disposição. Você viu que a tomada está quebrada? Nossa, está vendo? Ninguém conserta a tomada. Faz alguma coisa. O ventilador não funciona mais. Lá, não tem diácono para fazer isso aqui? Faz você alguma coisa. Está faltando gente para cuidar das crianças. Faz você alguma coisa. De que adianta ficar murmurando e reclamando? Não dá para a liderança fazer tudo, é o que os apóstolos estão dizendo. E o que a igreja entendeu naquele momento é isso. Eu preciso me colocar à disposição se eu vi um problema. Queridos, falemos menos e sirvamos mais. Se falta gente para fazer, diga assim então: Senhor, eis-me aqui. É bonito cantar na música, né? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ei, está precisando de alguém para fazer isso. Senhor, usa o outro, eu não. Eis-me aqui, Senhor. Estou à disposição. O que tem para fazer?
Você ouviu o problema? Eu sou o primeiro a ser a solução para aquele problema. Nós deveríamos fazer mais isso e parar de reclamar, porque a murmuração não resolve nada, nós vimos isso. A quinta lição do crescimento a respeito da igreja é que os problemas na igreja podem e devem ser resolvidos. O versículo 6, a gente não falou sobre ele ainda, mas enfim, os 7 são escolhidos pela igreja, mas eles não assumem o trabalho ainda, sem antes serem aprovados e autorizados pelos apóstolos. Percebe isso? A igreja levanta os 7, leva para os apóstolos, e os apóstolos, impondo as mãos, encarregam eles desse serviço. O que significa a imposição de mãos? Não é passar poder para o outro. Não tem nada de especial, porque eles já eram cheios do Espírito. Eles já eram homens qualificados. O ato de impor as mãos sobre aqueles 7 homens significava basicamente o seguinte: como apóstolos, eles estavam dizendo: nós aprovamos esses homens. Nós confiamos a esses homens o trabalho das mesas. Eles estão indo em nosso nome. Nós estamos com eles enquanto eles fazem o trabalho deles. Futuramente, quando os apóstolos começaram a morrer com o tempo, o pastoreio ou a liderança da igreja passou a ser responsabilidade dos presbíteros. Presbíteros eram anciãos, homens sábios, homens maduros, piedosos, dentro da comunidade, que também são chamados no Novo Testamento de bispos ou de pastores. Então, se você vê bispo, pastor, presbítero, está falando da mesma coisa. É quem continuou pastoreando a igreja de Jesus. O que isso significa, queridos? Significa que a igreja pode até identificar homens piedosos e responsáveis que possam exercer algum tipo de serviço, algum tipo de liderança dentro da igreja. Mas isso deve passar pela autorização e pela aprovação dos seus presbíteros e pastores. Deixa eu dizer uma coisa: por vezes a gente vê uma pessoa só de domingo e diz: nossa, a pessoa é tão piedosa, fala tão bem e serve tão bem no domingo, por que não poderia ser líder da igreja? Tem coisas talvez da vida da pessoa que você não conhece. O pastoreio conhece. O pastor conhece. Muitas vezes nós também murmuramos por causa disso, porque nós só vemos uma parte da situação. Por isso que o pastoreio precisa estar envolvido. Óbvio, é uma grande responsabilidade dos pastores, porque eles não podem lidar com isso com parcialidade, com preferência. Esse aqui eu quero na liderança, esse aqui eu não. Precisam ser piedosos nisso também, mas a igreja precisa confiar nos seus pastores nesse processo, porque tem coisas que só pastores descobrem sobre a vida das pessoas. Tem coisas que ainda estão sendo tratadas, que precisam ser resolvidas. Então, quando a igreja confia nos seus líderes, e os líderes são leais à palavra de Deus, ao Senhor, os nossos problemas podem e serão resolvidos. Quem vê o problema se coloca à disposição para servir, e a igreja confia e se submete à sua liderança, uma liderança piedosa, que por sua vez precisa liderar, como Jesus espera que eles façam. Sexta e última lição sobre crescimento de igreja está no versículo 7. Quando há a correta dedicação à oração, à palavra e ao serviço, a igreja cresce. Quando há a correta dedicação a essas 3 coisas. Olha o versículo 7, o que diz: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Você vai se lembrar que no versículo 1, o nosso texto começou dizendo que o número de discípulos aumentou na igreja. Lembra disso? Agora o texto termina dizendo que uma outra coisa também estava aumentando. O que estava aumentando? Diz o versículo 7. A palavra de Deus. Interessante, né? A consequência daquela crise foi que a palavra de Deus cresceu. Em outras palavras, uma vez que aqueles 7 homens começaram a liderar o serviço, uma vez que os apóstolos puderam voltar a se dedicar à oração e ao ministério da palavra, uma vez que as viúvas passaram a ser alimentadas, a murmuração acabou e o melhor de tudo, o testemunho do evangelho cresceu. A palavra de Deus se espalhou ainda mais. Repare nisso, querido. Quando cada um de nós se dedica ao serviço de Deus,
sem murmuração, sem reclamação, sem considerar um trabalho mais importante que o outro. Quando nós fazemos isso, a pregação do Evangelho aumenta, o nosso testemunho aumenta. Os pastores acabam tendo mais tempo para se dedicar ao ensino, os irmãos são mais capacitados porque estão aprendendo da palavra e começam a servir mais. Queridos, antes de crescer numericamente, uma igreja saudável crescerá na palavra, crescerá no conhecimento da palavra, crescerá no testemunho da palavra e crescerá na prática da palavra. Se nós queremos que a nossa igreja cresça, nós precisamos nos dedicar a essas coisas primeiro. Não adianta atropelar processos, não adianta encher esse salão de gente se a gente não conhece a Escritura e não está servindo e não está orando. Ainda há um segundo resultado, diz o versículo 7. Depois que aquele conflito foi resolvido, o número de discípulos continuou a crescer, a ponto de você ver muitos sacerdotes crendo. Isso vai gerar outros problemas na vida da igreja. A gente vai ver domingo que vem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando a igreja de Jesus se dedica corretamente à oração, à palavra e ao serviço, o caminho para alcançar novas vidas para Cristo estará aberto. A porta está aberta. Deus irá atrair os perdidos para aquilo que está acontecendo nessa comunidade, porque essa comunidade vai ser atraente. O descrente vai olhar para a igreja e vai dizer: gente, lá as pessoas se amam, eu não vejo necessitados entre eles, nem a minha família me ajuda como os crentes se ajudam. Quando eu olho para esse povo, eles não só se amam, mas eles se servem. Não são egoístas, não estão pensando só em si mesmos. No mundo é assim que funciona, mas dentro da igreja é diferente. Eles se preocupam com as necessidades dos outros. Esse povo ouve e obedece a Deus, eles são diferentes. Agora, pense no contrário. Quando essas coisas, a oração, a palavra e o serviço não estão acontecendo ou estão desalinhadas, não a oração, não a palavra, não há serviço, mas na igreja só tem murmuração, só tem fofoca, só tem divisão, só tem submissão à liderança, só tem desvio de foco, os pastores não fazem o seu trabalho. Bom, quando essas coisas acontecem, pode esquecer. Mesmo que o número de pessoas, de frequentadores, aumente, não haverá o aumento de discípulos de Jesus. Apenas aumentará a quantidade de pessoas, mas não de discípulos. No final das contas, nós podemos ter uma igreja cheia, mas não de discípulos, só de espectadores, frequentadores, consumidores. E aí, vale a pena esse crescimento? Tem isso aqui cheio de gente, mas gente que está aqui como se estivesse no cinema. Paguei meu ingresso, quero o melhor show. E ai de você se não me der o melhor show. Quero ficar arrepiado com a música de hoje. Se eu não ouvir uma palavra que me arrepie os fios do cabelo, eu não volto mais aqui. Vale a pena ter uma igreja cheia de gente, mas que na segunda-feira não segue Jesus? Se você quer ver a nossa igreja crescendo de forma saudável, ore. Ore. Dedique-se a aprender da palavra e dedique-se a servir. Servir. Colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Se não for para fazer isso, não vou mandar você embora, mas esqueça. Se não for para fazer isso, esqueça. Nós poderemos até crescer em números, mas nós nunca seremos uma igreja saudável. Seremos uma igreja enferma, seremos uma igreja deformada. Discípulos de Jesus oram, discípulos de Jesus se dedicam à palavra, discípulos de Jesus servem uns aos outros. Uma igreja que cresce de forma saudável terá pelo menos essas 3 marcas. Essa é a 6ª lição. Quando há dedicação correta à oração, à palavra e ao serviço, a igreja cresce. Talvez não crescerá em números, mas nós podemos ter uma certeza. Vai crescer na fé, vai crescer em maturidade, vai crescer de forma saudável. Mas por quê? Por que que nós precisamos dessas coisas? Por que que nós precisamos da oração? Por que que nós precisamos da palavra? Por que que nós precisamos de serviço? E por que se fizermos isso, cresceremos de forma saudável
Primeiro, porque quando nós oramos, Deus nos ouve. Quando nós oramos, Deus nos ouve, queridos, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, assumindo sobre si o castigo dos nossos pecados, Deus passou a nos considerar seus filhos. Que pai, ouvindo o seu filho pedir alguma coisa que ele tanto precisa, Jesus disse isso, vai lhe dar uma coisa ruim? Quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos para Deus aquilo que nós vemos na palavra dele, dizendo: Senhor, salva almas, Senhor, cura pessoas, Senhor, restaura casamentos, Senhor, traga de volta desviados, Senhor, liberta aquela pessoa daquele pecado, Senhor, me liberta das amarras. Quando nós oramos de acordo com a Escritura, você acha que Deus não vai ouvir, não vai se agradar em responder esse tipo de oração? Ele vai. Por isso, quando nós oramos, Deus nos ouve. Ele é um pai inclinado para ouvir esse tipo de oração. Ele quer ter relacionamento de intimidade conosco. Quando nós oramos, Deus nos ouve. Uma igreja saudável ora porque sabe que está orando por um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que está junto com ela na missão. Por que nós deveríamos nos dedicar à palavra? Porque quando nos dedicamos à palavra, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Através da Escritura nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. E se nós temos pessoas que se afadigam a estudar a palavra, a explicar a palavra, a aplicar a palavra para nossas vidas, nós estaremos cada vez mais próximos da obediência ao Senhor. Queridos, uma igreja que deseja crescer se dedica à palavra, sim, se dedica à palavra, porque sabe que através da palavra e somente pela palavra, não por ideias humanas, não por filosofias de homens, mas só pela palavra, nós ouvimos o próprio Deus. Por isso, pastor, fale o que for, mas que seja a palavra. O dia que você parar de falar a palavra, sai daí. Essa deveria ser a nossa postura. Fala a palavra, que o que nós precisamos é a palavra de Deus. Amém? Quando nos dedicamos à palavra, Deus fala conosco. Terceiro lugar, por que nós nos dedicaríamos ao serviço? Bom, porque quando nós servimos uns aos outros, nós estamos refletindo o Deus que nos serve. Queridos, a maior demonstração do serviço de Deus a nós foi ter enviado o seu Filho naquela cruz. Não para que o servíssemos, mas para que Ele nos servisse e nos salvasse. Quando nós nos dedicamos ao serviço na igreja, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Deus e Salvador, com Jesus Cristo, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você foi resgatado e servido por Jesus, servir é honroso, porque eu estou me parecendo mais com quem me salvou, com o meu amor, com o meu amado. Queridos, para crescermos como igreja, tanto na fé como em números, mas de forma saudável, nós não precisamos do Google, não precisamos do último livro, a novidade do ano, não. Nós precisamos apenas ir para a Bíblia, perguntar: Deus, como que uma igreja cresce, Deus? Toda igreja na história que cresceu de forma saudável, você pode estudar, seja qual for a igreja, em qualquer país, em qualquer ano dessa história, toda igreja que cresceu de forma saudável se dedicou corretamente à oração, à palavra e ao serviço. Não tem igreja que cresça saudável sem uma dessas três coisas. Tem mais coisas, mas pelo menos essas três. Queridos, que esse seja o nosso objetivo. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo encorajamento que recebemos dela. E porque o Senhor já deixou muito claro como a sua igreja deveria funcionar. Não precisamos ser criativos, não precisamos inventar as coisas. Basta fazer o que o Senhor mandou. E o crescimento é o Senhor quem dá. Por isso nós pedimos e oramos de acordo com a sua vontade. Que nossa igreja seja uma igreja de mais oração. Que nossa igreja seja uma igreja que não só conheça a palavra, mas valorize isso.
mas que principalmente coloque ela em prática, servindo uns aos outros. E que o Senhor faça o resto, que na verdade é o trabalho principal, que é atrair as pessoas, converter as pessoas através do nosso testemunho. Usa-nos, Senhor. Queremos ser usados para a Tua glória. E o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso pedido é que esse salão aqui não comporte o número de discípulos que o Senhor vai alcançar nesse bairro. Não queremos frequentadores. Não queremos apenas membros de igreja. Não queremos apenas números, mas sonhamos com discípulos que fazem discípulos. Que esse local seja pequeno para isso, Senhor. É o nosso sonho, é a nossa oração. Pedimos isso para Ti. No Teu nome que oramos.